Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui sobre o Jajá e um dos motivos que, assim, na minha opinião, foi o principal do jogador não ter continuado no Cruzeiro, que muita gente até voltou a especular ele por conta de não estar tendo oportunidades mais uma vez com outra equipe em 2023, que eu quero comentar aqui no vídeo. Além dele, outro que até se complementa, né, nesse assunto fora de campo em relação ao Matheus Bidu, que foi titular do Corinthians ontem, só que nessa temporada o lateral esquerdo não tem jogado absolutamente nada, né? Quase nada em comparação com o que ele teria, por exemplo, se tivesse continuado pelo Cruzeiro. Além disso, para terminar aqui também, o atacante o Igor Thiago, mais conhecido só como Thiago mesmo, vivendo uma fase muito boa lá no Ludogorets, que pode render, né, um valor bem interessante para o Cruzeiro, quem sabe até mesmo, né, nessa janela já do meio da temporada. Antes de dar uma sequência aqui no vídeo, aproveite aqui para deixar seu like, se inscrever aqui no nosso canal para continuar, né, recebendo mais atualizações, notícias aqui do Maior de Minas, e também vou deixar o link aqui embaixo na descrição da Bet7, nossa parceira no canal, que preparou ótimas cotações para os jogos de daqui a pouco na Copa do Brasil, que eu vou deixar em destaque. Lembrando que você vindo por esse meu link que eu vou deixar na descrição, você vai ter 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito, por exemplo, para apostar no jogo do Cruzeiro, né, no sábado contra o Red Bull Bragantino. Mas nessa quinta com boas partidas, vou deixar aqui, ó, Botafogo e Ipiranga, a vitória do Botafogo jogando dentro de casa, pagando aí 1,63 a cada real apostado, excelente cotação. Tem também Bahia e Volta Redonda às 7 horas, vitória do Bahia pagando 1,43, e um pouco mais tarde às 8 horas, CSA e Internacional, vitória do CSA pagando 1,74, vitória do Internacional 1,74, vitória do CSA 4,12, no caso aí, então, para você começar a apostar, link tá aqui embaixo na descrição, QR Code na tela, para você aproveitar esse bônus de 100% no seu primeiro depósito. Bom, quero começar aqui falando sobre o atacante Thiago, que vive uma fase muito boa lá no futebol europeu, onde pelo Ludogorets, nessa atual temporada, ele já tem 14 gols marcados e 6 assistências. Então, no total, 20 participações em 42 jogos, né? Que é um desempenho muito interessante mesmo do centroavante, que foi negociado por um valor muito baixo, foi apenas 3 milhões e 600 mil reais, em questão de dinheiro, né, para o Cruzeiro, só que a Raposa manteve um percentual bem relevante de olho numa venda futura, que é próximo dos 25% de uma eventual transferência, né, do jogador, que pode assegurar alguns milhões para o Cruzeiro, ainda mais depois dessa excelente temporada. E olha que ele está lá um pouco mais de um ano, né, basicamente. Na temporada passada ele chega no final da temporada europeia, assim, no final do mês de março, foi no final do mês de março, mas ele teve um pouco mais de 3 meses de adaptação e mesmo assim só fez 2 partidas por lá e um gol marcado. Então você vê que ele não começou com o pé direito, podemos dizer assim, porque estava mais nesse processo de adaptação, mas nessa atual temporada europeia, perfeito, né? 42 jogos e 20 participações em gols, sendo o artilheiro do time na temporada com 14 gols marcados. E os brasileiros, no geral, são muito bem recebidos, né, por a equipe lá da Hungria, que tende a tratar os jogadores bem, até por conta do potencial de valorização do jogador. Eu acho difícil, por exemplo, um time da Inglaterra ir contratar o Thiago, um time da primeira divisão e tal. Não, eu acho muito difícil, mas é um mercado que se abre, por exemplo, para outras alternativas no próprio futebol europeu. Por exemplo, no futebol da Alemanha, que busca muitos jogadores também do Ludogorets, né, lá da Bulgária. Então pode ser sim uma possibilidade. Além disso, o jogador tem um valor de mercado atualmente, de acordo com o Transfer Market, próximo da casa dos 3 milhões e meio de euros, que eu acho até baixo, mas se você for parar para pensar, o Cruzeiro vendeu ele por esse valor em reais, né? 3 milhões e meio de reais, hoje ele já vale próximo aí dos 3 milhões e meio de euros, quase 18 milhões de reais, que sem dúvidas é o que tende a valer um jogador que marcou 14 gols na temporada e tem apenas 21 anos de idade. Então assim, eu acho que ele nem deve ser negociado por agora, com certeza deve aparecer algumas propostas, mas se ele faz uma temporada, mais uma, né, muito boa, adaptado, pode chegar ali o quê? 20, 22 gols numa temporada, e aí sim, ele com uns 22 para 23 anos sendo negociado, quem sabe, eu vou chutar até um valor baixo aqui que seria no futebol europeu, mas que para nós já seria quase que inviável, né? Uns 12 milhões de euros. Daria aí, no caso, 60 milhões de reais, e o Cruzeiro, como tem 25% dessa negociação, ficaria com mais 15 milhões de reais nos cofres do clube. E olha que eu estou chutando um valor baixo, né? 12 milhões de euros. Se você for chutar ali um pouco mais exagerado, vamos supor, 22 milhões de euros, seria próximo dos 110 milhões. O Cruzeiro com, no caso, 25% dessa negociação, ficaria com 27 milhões e meio de reais, que é um valor, né, bem interessante também
desse percentual, pensa, 27 milhões para um jogador que, no caso, dificilmente, se fosse artilheiro aqui no Cruzeiro no Brasil, não sairia por um valor próximo a isso, né? E olha que o Cruzeiro mantendo, no caso, apenas 20%. Pelo Cruzeiro ele ainda joga com o Pesolano na temporada passada, onde faz 3 gols em 8 jogos. Só que o Cruzeiro já via que ele seria o reserva do Edu e que também teria essa proposta boa lá do futebol europeu. E ele acabou deixando o clube em 2021, 4 gols em 29 jogos naquela reta final da Série B. E em 2020, 3 gols em 27 partidas. Então só nesse primeiro ano dele na Europa completa, já tem mais gols marcados do que em 3 temporadas, né? 2 anos e meio aqui no profissional. Bom, quero falar aqui também sobre o Jajá, que voltou à tona, né, aqui no Cruzeiro e voltou a causar novamente. O ponto aí de 22 anos de idade, que assim, não tem sido relacionado pela equipe lá da Rússia, o Torpedo Moscou, até porque, no caso, ele começa a temporada como titular, ele chega na equipe que era o lanterna da competição, como titular, só que ele não tem sido relacionado para os últimos jogos porque ele não vinha aceitando bem essa condição de reserva na equipe russa. Mais um problema aí do jogador que no ano passado teve alguns problemas de disciplina e eu acho que foi fundamental, tá? Para o Cruzeiro não continuar com o atleta para 2022. Até alguns portais do Atlético Paranaense também repercutiu essa notícia do atleta ser muito indisciplinado fora de campo, né? Que é difícil entender isso. No caso, ano passado pelo Cruzeiro, ele fica um tempo afastado. Internamente o Cruzeiro nem quis se comunicar muito sobre isso, mas uma das questões faladas na época era por conta desse problema, né? Disciplinado do jogador, onde na temporada passada foi uma peça importante no elenco do Cruzeiro. 21 jogos, 4 gols e 2 assistências. Foi importante ali naquele início dele, que ele estreia contra o Remo, fora de casa na Copa do Brasil, e se lesiona num duelo contra o Vasco, fora de casa. Naquele meio tempo ele foi muito bem pelo Cruzeiro, só que ele tem essa lesão em junho, dia 12 de junho, né, que ele sai contra o Vasco e volta depois só ali por volta do dia 20 de agosto, né? Então ele fica um bom tempo lesionado até voltar à disposição, que foi na reta final só que ele volta ao elenco do Cruzeiro, marca um gol contra o Náutico e tudo mais nessa sua volta, mas depois acaba sendo uma opção ali para o segundo tempo no elenco do Cruzeiro, que eu aceitaria sim para esse ano. Só que assim, você acha que o Cruzeiro não comprou ele, o Matheus Bidu, por conta de questão financeira? Eu tenho certeza que essa questão de disciplina que teve alguns episódios deve ter sido fundamental, tá? Para o Cruzeiro não ter ficado, principalmente com o Jajá e o outro, o Matheus Bidu, que agora, né, eu falo sobre ele aqui no vídeo. O Jajá, que nesse ano pelo Atlético Paranaense tem 4 partidas e 1 gol marcado, saiu por conta de ter reclamado de uma substituição, e no caso o Atlético não quis, né, mais contar com o jogador, e agora foi para a equipe russa, onde mais uma vez vive esse dilema. O contrato dele está especulado para ele voltar, né, ao Brasil em julho desse ano, e pode vir a ser uma alternativa. Você aceitaria? Quero que deixe a sua opinião aqui embaixo. E para terminar aqui o vídeo, quero falar com vocês sobre o Matheus Bidu, jogador que jogou, né, pelo Corinthians nessa última quarta-feira contra o Remo na Copa do Brasil, mas não tem sido o costume. O atleta que nos últimos jogos ganhou um pouco mais de espaço, jogou contra o Cruzeiro, jogou agora também contra o Remo, mas o lateral esquerdo de 23 anos soma até aqui apenas 5 jogos na atual temporada. Mais um jogador também que é estranho o Cruzeiro não ter comprado ele, porque a multa rescisória, tudo bem, era alta, era de 8 milhões de reais. Só que o Corinthians compra ele do Guarani por um valor inferior aos 4 milhões, 3 milhões e 900 mil reais, que não é um valor totalmente fora da realidade financeira do Cruzeiro não, tá? Até porque investiu 16 milhões no Wesley, 3 milhões e meio no Matheus Davó, então eu discordo completamente de quem falar que o Bidu aí por esse valor não seria viável, né, para a realidade. Aquela coisa, pode ter sido também um desses episódios de indisciplina que acabou não tendo essa continuidade do Bidu aqui no Cruzeiro, com certeza, não ficaria surpreso, até porque ele começa a temporada como reserva no ano passado, reserva do Rafael Santos, mas depois assume a titularidade, jogou muito bem, 39 jogos, 3 gols e 3 assistências. Teve um episódio ali que ele fica fora de 2 partidas, se não me engano, contra o Operário e Criciúma, né? Acho que foi esses 2 jogos, ele e o Jajá. Só que ele volta, assume a titularidade e o Cruzeiro até conseguiu acesso, não vinha, por exemplo, utilizando o Bidu não, tá? Pra você ter uma ideia, no jogo do acesso, o Kaique que joga na lateral esquerda. Então, depois disso, dos últimos 6 jogos do Cruzeiro, que foi o tempo ali que conseguiu acesso antecipado, o Bidu foi titular em uma delas e jogou outras 2 entrando no segundo tempo. Então, naquela reta final, ele já não vinha sendo utilizado, já vinha colocando, no caso, o Kaique, que jogou 6 jogos na reta final da Série B, 6 como titular,
Contra a Ponte Preta, o Kaique jogou muito bem, contra o Vasco jogou muito bem e acabou, contra o Novo Horizontino deu uma assistência e acabou tomando, né, essa titularidade do elenco do Cruzeiro. E o Matheus Bidu até no título, né, fala assim já com um tom meio que de saída do Cruzeiro. Então tenho certeza que foi essa questão extra-campo que deve ter agravado a situação para ele não ter continuado aqui no Cruzeiro. E mesmo tendo essa multa rescisória de 8 milhões, quando ele termina o empréstimo, o Cruzeiro não compra, poderia tentar novamente negociar com o Guarani e comprar ele uma disputa com o Corinthians, né? Porque 3 milhões e 900, 4 milhões para a lateral esquerda, que o Cruzeiro demorou a encontrar o Marlon, não seria um valor tão alto não. E quero saber se você concorda comigo, discorda, deixa a sua opinião aqui embaixo. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever aqui no Cruzeiro News, né? Ajudar a gente a chegar a essa marca de 38 mil inscritos. Falta um pouco mais do que 120 inscritos aqui no canal, então conto com a ajuda de vocês. Link da Bet7 está aqui embaixo na descrição para você começar a fazer suas apostas e outras sugestões de vídeos também aparecendo aqui na tela. Valeu, galera!